Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todos os seus sonhos. Hoje estamos mais uma vez com o nosso quadro Você Tem Dúvida? A Bíblia Te Ajuda. Você já mandou a sua pergunta alguma vez aqui nos nossos vídeos? Ainda não? Então corre lá, escreve nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Nós vamos buscar na Bíblia as respostas para todas as suas dúvidas. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho, já se inscreve, vem fazer parte da nossa família, compartilha esse vídeo para todo mundo que você puder e sentir no coração e deixa aquele joinha para o YouTube entender que esse vídeo está sendo uma bênção na vida das pessoas e espalhar para muito mais pessoas. Então, vamos correr logo para as nossas perguntas para não ficar demorado o nosso vídeo e para todo mundo ter as dúvidas sanadas. Vamos lá, pergunta de número 1. Posso ir à missa a convite de um católico? A pessoa que convidou já veio a um culto da minha igreja. O que vocês acham, meus amados? O cristão pode ir a uma missa? Pode ir na igreja católica? Eu vou falar de mim. Já fui várias vezes, mesmo depois de ter me convertido. Fui no casamento, fui no batizado. Esses dias para trás fui no culto ecumênico da formatura da minha cunhada, da faculdade. Então, eu não vejo problema em você ir à igreja católica. Porém, nós cristãos evangélicos temos um costume diferente. A gente procura seguir a Bíblia, pelo menos é o nosso dever, né? Seguir tudo o que a Bíblia tem escrito. Já na igreja católica, eles têm alguns costumes diferentes, que diferem da nossa fé, como, por exemplo, orar a santos, a Maria, a outro tipo de santo. Isso nós não fazemos, porque a Bíblia nos ensina a orar somente a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a pedir somente a Deus em nome de Jesus. Não precisamos de intermediário, nós temos livre acesso a Deus. Então, nós não seguimos esse tipo de costume. Mas se eles creem, nós respeitamos a crença deles. Não estou aqui querendo arrumar conflito, confusão, eu respeito a crença e a fé de qualquer religião. Eu respeito, eu estou falando da minha fé. A minha fé é que eu oro somente a Deus em nome de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou e é isso que eu tento praticar. E outro costume que os católicos têm são a respeito das imagens, dos santos, tudo mais, que na própria palavra de Deus, Deus abomina esse tipo de prática. Deus fala para não fazer imagem nenhuma, mas até agora sou eu que estou aqui falando, né? Baseado no conhecimento que eu tenho da palavra. Mas para dar credibilidade, quem acredita na Bíblia, tudo também é questão de fé, meus amados. Se você não tiver fé, achar que a Bíblia não está falando a verdade, é escolha sua. Eu vou pela Bíblia. Leia a Bíblia. Se você crê que a Bíblia é a verdade, leia ela e você vai ver que vai estar escrito. Simples assim. Não sou eu que tenho que te provar. A Bíblia prova. Então, tiro a responsabilidade das minhas costas. Mas vamos lá. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás. Então aqui Deus já fala para não fazer imagem nenhuma, nem de ser humano, nem de ave, nem de nada que existe no céu, na terra, debaixo do céu. Não se deve fazer imagem. Então, essa é uma prática que os católicos seguem. Se você é cristão e crê na palavra de Deus, na Bíblia, você não deve seguir essas práticas. Você pode ir lá em algum evento, em alguma coisa? Pode. Eu já fui várias vezes. Só que eu não sigo os costumes deles. Estou lá, vendo o evento, participando, mas não faço conforme eles fazem. Eu faço conforme a minha fé, e a minha fé é na palavra de Deus. Até mesmo em igrejas evangélicas, que se tentarem te ensinar a fazer algo que não está na palavra de Deus, você não deve fazer. Você deve se afastar desse lugar. Vá buscar conhecimento na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E aí você vai ter a revelação da verdade. E todo mundo que tentar te ensinar algo que não seja compatível com a verdade, se afaste, não frequente esses lugares. E lá em Mateus 4:23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não era católico, Jesus não era crente, Jesus não era espírita, Jesus era judeu. Se for olhar historicamente, a religião de Jesus era a religião judaica.
Eles seguiam as leis de Moisés, as leis do Velho Testamento. Eles seguiam, mas Jesus entrava nas sinagogas lá em Israel, em Jerusalém, e ensinava. Aqui fala que Jesus ensinava o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Ele não praticava o costume daquele povo. Ele ensinava as coisas sobre o reino de Deus. Então, se você frequentar outro tipo de denominação, outro tipo de igreja, você não deve praticar as mesmas coisas. Se alguém te questionar, fale conforme a sua fé, se você crê que a Bíblia é a verdade absoluta. Já em João 14,6 diz assim, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui já está explicado. Quanto à questão de oração, igual eles têm o terço, eles têm vários tipos de rezas, de orações que eles fazem, não diretamente a Deus, que olhando biblicamente isso não procede, não está certo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Somente por meio de Jesus você chega até Deus, por meio de mais ninguém. Então essa é a minha resposta biblicamente a respeito de se você pode ir ou não à Igreja Católica. Pode ir, mas não repita os costumes e as tradições deles. Vá e viva conforme a sua fé. Seja agradável, respeite, tenha amor pelo próximo, mas não imite a conduta deles. Viva conforme a sua fé. Amém? Já na pergunta de número 2, fala: como perder a vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Muita gente sente isso. Não sei se é vergonha, se é timidez, o que é, mas aqui está perguntando como perder a vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Em Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como perder a vergonha? Obedecendo. Jesus mandou você fazer, então obedeça. É uma forma de perder a vergonha de falar de Jesus. Obedeça, pregue o evangelho a toda criatura. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa mais profunda, mais interiorizada. Geralmente a pessoa, eu acredito que ela não tem vergonha de falar de Jesus, porque se ela ama Jesus, ela vai ter prazer em falar de Jesus. Vou dar um exemplo. Eu amo meus filhos. Tudo que eles fazem eu tenho o maior prazer de compartilhar com todo mundo. Ah, meu filho fez isso, que bacana, meu filho aprendeu a ler, meu filho andou de bicicleta a primeira vez, meu filho gosta disso. A gente tem prazer em contar para as pessoas, porque a gente ama, porque a gente sente orgulho dos nossos filhos. Agora, você sente orgulho de Jesus? Você ama Jesus mais do que ama as pessoas e as coisas nessa terra? Tem gente que por causa de um time de futebol posta no Instagram, sai no WhatsApp mandando tudo quanto é coisa, idolatra o time de futebol, mas não tem coragem de mandar uma mensagem bíblica para uma pessoa que ama. Qual é o valor de Jesus na sua vida? E outro ponto que eu quero colocar aqui é emocional também. A pessoa às vezes não fala de Jesus com medo de rejeição, medo de ser rejeitada, porque muitos têm aquele pensamento: crente é enjoado, crente é chato, crente é isso, crente é aquilo, falar de Deus as pessoas não gostam de ouvir, as pessoas só querem ouvir coisa boba, não querem ouvir de Deus. Então você já tem esse preconceito na sua cabeça e você tem medo de ser rejeitada quando falar de Jesus para as pessoas. Mas está aqui um versículo bíblico, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Você quer ser negado por Jesus? Você quer chegar diante de Jesus e falar assim: opa, esse aí eu não conheço não. Toda vez que ele teve a oportunidade de falar de mim para os outros, ele não falou. Toda vez que perguntaram para ele se ele era cristão, ele foi lá, esquivou, saiu para lá, para cá, não demonstrou com atitudes, com palavras que era cristão, que me amava. Conheço não. Então tá aqui um conselho, muito cuidado. Em Atos 5:29 diz assim: porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Faça a sua escolha. O que é mais agradável para você? O que é melhor para a sua vida? Agradar a Deus ou aos homens? Tem uma passagem bíblica que agora eu não me recordo, que Jesus fala assim: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode enviar
tanto matar o corpo quanto enviar a alma para o inferno. Então você tem que temer a Deus e se orgulhar de servir a Deus. Não precisa ter vergonha. Já em Apocalipse 21 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, os homicidas, aqueles que se prostituem, feiticeiros e idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui, tirando aqui todos os outros, eu quero atentar só para os tímidos. Se você deixa a timidez te impedir de falar de Jesus para as pessoas, cuidado, a timidez pode te levar para o inferno. É o que está falando em Apocalipse. Não precisa acreditar em mim. Só precisa acreditar na Bíblia. Já que se você não quiser acreditar na Bíblia, você já também não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita em nada. Perdão o jeito de falar, meus amados, mas eu estou falando a verdade. E a verdade, ela liberta. Tem muitos que dizem que a verdade dói. Mentira, a verdade liberta. E quando há liberdade, a alegria, a paz, a transformação, a vida e vida em abundância. Então, escolha ouvir a verdade e viver baseado na verdade. Amém? Mais uma pergunta respondida. Vamos lá para a pergunta de número 3, é até parecida. O que é negar Jesus? O que é negar Jesus? Uma das formas de negar Jesus é você tendo vergonha de falar dele para as pessoas. Vamos lá então, a passagem mais conhecida de todas sobre negar Jesus. Foi Pedro, né? Lucas 22, do 57 ao 62, diz assim: porém, ele negou-o dizendo: mulher, não o conheço. Quando a mulher chegou e questionou Pedro, falou assim: opa, você é conhecido de Jesus, você estava junto com ele. Ele falou: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que você diz, eu não sou. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Porque Jesus disse que: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, conforme lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente por quê? Porque ele viu que tinha feito, desculpa o peso da palavra, viu que tinha feito merda. Negou Jesus 3 vezes. Ele teve a oportunidade de entregar a vida dele e falar assim: não, eu estava com ele mesmo, eu amo Jesus, ele é o Senhor da minha vida, ele é o Rei, ele é o Messias. Mas não. Ele negou. Só que até nisso Deus tinha um plano muito maior por trás disso. Depois ele se arrependeu e Jesus falou com ele: você vai apacentar minhas ovelhas, você vai ser líder da igreja. E foi assim que sucedeu, e Pedro nunca mais negou Jesus. Pedro nunca mais teve vergonha de falar de Jesus. Pedro nunca mais se negou a falar do amor de Jesus para as pessoas, e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram transformadas e curadas através da vida de Pedro. E o fim da vida dele, sabe como foi? Crucificado igual Jesus. E segundo os historiadores, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então, o que é negar Jesus? É quando alguém te perguntar: você é cristão? Você é crente? Sou. Eu amo Jesus. Jesus é a razão da minha vida. Ele morreu por mim e por isso eu vivo. Falando isso, você não vai estar negando a Jesus. Você também pode negar Jesus com as suas atitudes. Como têm sido suas atitudes? Às vezes, as atitudes falam mais do que palavras. Porque uma pessoa que está longe e vê você, às vezes, andando de carro, passa alguém e faz alguma coisa para você, e você tá lá xingando, dando de mão, mostrando o dedo feio pros outros, aí eles vão falar assim: misericórdia, que pessoa doida, que pessoa maluca, e nunca vai falar que você é um servo de Deus. Eles não escutaram o que você falou, apenas viu os seus gestos, suas atitudes. Como é você quando alguém chega para te pedir ajuda, você vira as costas? Você fala que não pode ajudar? Nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. E tem peso tanto quanto as palavras. Então toma cuidado com as atitudes e com as palavras que você fala, porque você deve refletir a graça, o amor,
a bondade de Jesus na sua vida. Amém? Fazendo isso, você nunca vai negar Jesus. Amém, meus amados? Então, espero que todas as perguntas tenham sido respondidas claramente, de forma clara e precisa, através da palavra de Deus, que todos tenham sanado suas dúvidas, tirado suas dúvidas, e se você tiver qualquer outra dúvida, pode escrever nos comentários, que a Bíblia vai responder todas as suas dúvidas. Amém? Meus amados, então eu desejo que Deus te abençoe, te proteja, te dê paz, te dê vida, te dê alegria, te dê toda sorte de bênçãos neste mundo, em nome de Jesus. Lembra de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar esse vídeo para todo mundo e Deus vai te abençoar ricamente, amém? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos e tchau!